Bem-vindos a esta celebração. A Eucaristia é o grande dom que Cristo deixou à sua Igreja. Neste terceiro dia da novena, somos convidados a aproximar-nos da mesa do Senhor com um coração agradecido e disponível. Nossa Senhora da Ajuda recorda-nos a importância de confiar na palavra de Jesus e de seguir os seus ensinamentos com perseverança. Vivamos esta celebração com um espírito de unidade e de comunhão, certos de que o Senhor se faz presente no meio de nós e nos alimenta com o pão da vida eterna. Trazemos hoje ao nosso coração, segundo aniversário do falecimento de João dos Santos Garrido, Manuel de Jesus Gonçalves Correia, sogros e cunhados, António Dias Pereira, António Melo, Dr. José Faria, António Rodrigues Ferreira, Maria José Cunha e Maria José Dias e marido, Alzira Figueiredo Sá, Duarte Nuno da Silva Melo, Susana Bernadette Gonçalves Vieira. Promessa a Nossa Senhora da Ajuda. De pé cantamos. Aqui nos encontramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz, a caridade e a fé da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam sempre convosco. Continuamos em caminhada com a Senhora da Ajuda nesta novena que nos preparamos para a grande festa. Preparamos-nos com o coração e com os pés, mas também com as mãos, onde entregamos a Nossa Senhora toda a nossa vida. É isso que fazemos em cada Eucaristia. Agradecemos a Nossa Senhora e ao seu Filho toda a nossa vida, mas também colocamos tudo aquilo que o nosso coração traz de menos bonito na nossa vida. Por isso, de coração arrependido, peçamos perdão.
Deus, amor todo-poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Senhor nosso Deus, que escolheste entre todas as mulheres a Virgem Santa Maria, cheia da vossa graça, para ser a mãe do vosso Filho, nosso Redentor, concedei-nos que, venerando o seu santo nome, sejamos livres de todos os perigos da vida presente e alcançamos com ela a vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Colossenses. Irmãos, se ressuscitastes com Cristo, aspirai as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos às coisas do alto e não às da terra, porque vós morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, também vós vos manifestareis com Ele na glória. Portanto, fazei morrer o que em vós é terreno: imortalidade, impureza, paixões, maus desejos e avareza. É uma idolatria. Por causa destes vícios é que vem a ira de Deus sobre os rebeldes. Vós também vos comportais assim, quando vivias entre eles. Mas agora afastai de vós tudo o que é cólera, irritação, malícia, insulto, linguagem turpe. Não mintais uns aos outros, vós que vos despojastes do homem velho com as suas ações e vos revestistes do homem novo, que, para alcançar a verdadeira ciência, se vai renovando à imagem do seu Criador. Aí não há grego ou judeu, circunciso ou incircunciso, bárbaro ou cita, escravo ou livre. O que há é Cristo, que é tudo e está em todos. Palavra do Senhor. À vossa direita, Senhor, está a Rainha do céu. À vossa direita, Senhor, está a Rainha do céu. Ao vosso encontro vêm filhas de reis. À vossa direita está a rainha ornada com ouro de Ofir. À vossa direita, Senhor, está a rainha do céu. Ouve, minha filha, vê e presta atenção. Esquece o teu povo e a casa de teu pai. À vossa direita, Senhor, está a rainha do céu. Da tua beleza se namora o rei. Ele é o teu Senhor, presta-lhe homenagem. À vossa direita, Senhor, está a rainha
Toda sois formosa, ó Maria, Imaculada Mãe do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus, erguendo os olhos para os discípulos, disse: Bem-aventurados vós os pobres, porque é vosso o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sereis quando vos odiarem, quando vos rejeitarem, insultarem e proscreverem o vosso nome como infame por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos e exultai nesse dia, porque é grande no céu a vossa recompensa. Era assim que os seus antepassados tratavam os profetas. Mas ai de vós, os ricos, porque já recebeste a vossa consolação. Ai de vós que agora estáis saciados, porque haveis de ter fome. Ai de vós que rides agora, porque haveis de entristecer-vos e chorar. Ai de vós, quando todos os homens vos elogiarem. Era assim que os seus antepassados tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Caros irmãos e irmãs, depois de meditarmos, como vemos ali, já aos pés de Nossa Senhora da Ajuda, depois de meditarmos nos sapatos de domingo sobre o tema da fé e ontem meditarmos nos sapatos rotos, sujos, desgastados sobre o tema da caridade, estes pequenitos sapatos de bebé, de criança, remetem-nos hoje para a terceira virtude teologal, que é o tema da esperança, a qual nos remete para um dos dilemas da humanidade, que é a questão do mal. Todos nós, no nosso dia-a-dia, já fizemos a experiência da espera. Por exemplo, quando esperamos na paragem a chegada do autocarro, quando esperamos na fila de um supermercado, quando esperamos o resultado de um exame da escola, quando esperamos a vinda dos nossos queridos imigrantes, quando esperamos a resposta a um concurso de emprego, em tantas outras experiências onde nós nos confrontamos com esta dimensão da espera. E como diz o sábio provérbio popular, a esperança é sempre a última a morrer. Mas porquê que a esperança é uma coisa fundamental na vida cristã? Para conseguir explicar isto, há um poeta francês chamado Charles Péguy, que viveu entre 1873 e 1914, em que ele escreve um poema longo, muito famoso, chamado O Pórtico do Mistério da Segunda Virtude, em que ele descreve simbolicamente e distingue a fé, a caridade e a esperança a partir de três figuras humanas. A saber, diz ele nesse poema, a fé assemelha-se a uma esposa. E o que é que caracteriza a esposa? A fidelidade ao marido. Por sua vez, a caridade assemelha-se a uma mãe. O que é que faz uma mãe? Sempre pronta para ajudar o filho. É curioso que antigamente uma mãe criava 9 filhos e hoje 9 filhos não são capazes de cuidar da sua mãe. E a esperança, dizia ele, é como esta criança pequenita. Por isso é que temos estes sapatos aqui hoje. E o que é que ele dizia?
Porque a fé e a caridade têm um problema, que é, muitas vezes já estão velhinhas, já estão cansadas, então é esta criança que as faz andar para a frente, faz sair do seu aposento, a mover-se, a sair-se, porque nós já sabemos como são as crianças, elas têm pilhas de Duracell, não param, estão sempre cheias de energia. Já por isso Jesus também nos dizia, aprendei com as crianças, essa simplicidade, essa força que tanto as caracteriza. E então eu descrevi esta imagem, que esta criança, a esperança, ela transporta na mão estas duas mulheres. De um lado a fé, de um lado a caridade, de um lado a esposa, de um lado, outro lado a mãe. E esta criança que as faz andar para a frente, evita que a fé e a caridade caiam no cansaço, caiam no sedentarismo, caiam na preguiça, caiam na rotineira. E é por causa desta criança pequena, por causa desta esperança, que as faz caminhar e procurar outras coisas, outras respostas, outros horizontes, outras alegrias. E é por isso que a esperança é fundamental, entre outras coisas, porque evita que a fé caia num fanatismo e que a caridade caia num ativismo. E quanto nós temos de aprender com as crianças hoje? Ano passado, em Roma, no primeiro Jornada Mundial das Crianças, um ator italiano muito famoso, lá em Itália, chamado Roberto Benigni, dizia uma coisa muito interessante. Dizia ele, sabeis o que é que distingue as crianças dos adultos? E este detalhe, quando as crianças brincam à guerra, basta um aleijar-se, eles param logo de brincar. E nós adultos, enquanto não amassamos o outro, o destruímos, o damos cabo dele, parece que nunca mais paramos. Quanto temos de aprender com as crianças? Mas as crianças não são apenas a esperança do mundo, as crianças são também para nós adultos professores de esperança. E daqui temos de fazer uma outra pergunta. O que é a esperança? Porquê é que a esperança se chama esperança? E o que é que distingue a nossa esperança cristã da esperança política, da esperança social, da esperança que tantas outras formas a sociedade nos vende? Ora, para metermos isto na cabeça, porque é fundamental, para percebermos o que é a esperança, temos de partir daquele que foi o grande autor que definiu, decretou a teoria da esperança cristã, que é São Paulo. São Paulo, como sabemos, era hebreu. E então, como é que ele define a esperança cristã? Diante do contexto grego em que ele se encontrava, ele reinterpreta a esperança grega em base da sua mentalidade hebraica, dando-lhe um cunho cristão. Vamos já explicar isto. Ou seja, para dizer o quê? Nós, para perceber o que é a esperança cristã, primeiro temos de perceber o que é que era a esperança para os gregos. Então, partindo disso, a esperança dos gregos surge numa história da mitologia. Como sabeis, os gregos, há muitos anos atrás, tudo aquilo que eles não conseguiam explicar pela via da ciência e da técnica, explicar o porquê das coisas, porque é que as coisas acontecem assim, não de outro modo, porque é que umas coisas são desta maneira ou de outras não. E então, quando não conseguiam explicar pela via da ciência e da técnica, eles criavam umas histórias que se chamavam as mitologias. E qual era a função da mitologia? Era uma forma de, pela história, pela fábula, explicar uma coisa que de outro modo eles não conseguiam explicar. E então os gregos queriam explicar uma coisa que dá cabo de todos nós, que é o problema do mal. Se Deus é bom, porque é que existe o mal no mundo? Opa, se a minha vida corre bem, porque é que tem de aparecer uma tragédia, uma doença, um infortúnio que vem dar cabo do meu bem-estar, da minha alegria, daquilo que me dá satisfação na vida? Então, perante este dilema, eles criaram uma história, que é a história da Pandora. E a história mais ou menos diz assim, isto para percebermos a palavra esperança. Era uma vez um tipo chamado Prometeu. E o Prometeu, ao contrário dos homens de Barcelos, só fazia asneiras. Era um malandreco, gostava de pregar umas partidas, não se portava bem, porque os homens de Barcelos são todos sérios, gente boa, gente amiga. Então Prometeu um dia foi lá acima ao céu e roubou o fogo dos deuses e trouxe cá abaixo para os homens. Zeus, que era o patrão dos deuses, não gostou da brincadeira e, para castigar a humanidade, o que é que ele fez? Pediu uma mulher chamada Pandora e deu-lhe uma caixa. A Pandora não sabia
E Zeus disse-lhe: tu vais lá abaixo à terra e vais andar com aquela caixa na mão. E estás proibida de a abrir. A Pandora não sabia, mas dentro daquela caixa, Zeus colocou todos os males do mundo. É uma história. Imagine que numa caixa nós podíamos meter ali tudo o que era mau. Meter o azar, a doença, o infortúnio, a tristeza, o ciúme, tudo o que é mau ali dentro. E então a Pandora vem à terra e andava com a caixa na mão. E a Pandora já andava cansada, andava ali de um lado para o outro com a caixa na mão. E um dia ela, teve uma fraqueza e teve um ataque de curiosidade. E ela pensou: deixa lá ver o que é que tem aqui dentro. E então decidiu abrir só uma pequena frincha. E quando abre aquela pequena frincha, todos os males espalham-se pela humanidade para causar dano, infortúnio e fragilidade nas pessoas. Todos menos um. Houve um mal que ficou dentro da caixa e que não saiu para fora, que em grego se chama elpis, ou seja, traduzido, a esperança. Então o que é a esperança? A esperança é uma ambiguidade, é um bem e um mal, é um mal bom ou um bem que não é mau. Dito de outra maneira, a esperança é um mal, porque era um mal que estava na caixa dos males, mas ao mesmo tempo é um bem, porque foi um mal que não saiu da caixa para prejudicar a vida dos humanos. E então o que é que isto queria dizer para os gregos? Queria dizer isto: a nossa vida, quer tu queiras, quer não, é composta de bem e mal. E a esperança é isto: é a capacidade de tu, no meio do mal, no meio de uma tragédia, no meio de uma dificuldade, veres um bem futuro. E porque tu vês este bem futuro, esse bem gera em ti uma certa consolação, uma certa confiança, um certo otimismo, porque sabes que aquele mal que atravessas não é o último, não é o fim, mas há algo melhor que tu esperas que vá acontecer. Feito este desvio, São Paulo, vendo que os gregos pensavam assim, o que é que São Paulo diz? Não, meus amigos, nós, os cristãos, os que seguimos Cristo, se temos de esperar em alguém, então esperamos em Cristo. Porquê? Porque Cristo, pela sua ressurreição, como escutámos na primeira leitura de hoje, venceu o maior dos males. Qual é o maior dos males que nós temos? A morte. Onde tudo acaba, onde estamos condenados a esta tragédia final. Mas Cristo, ao ressuscitar, demonstra-nos que Ele venceu este mal, que o mal não vence porque o amor de Cristo é superior a este mal. E com isto vamos agora responder a um dos maiores problemas filosóficos de todo o tempo, que é o problema do mal. E, meus amigos, nós para depois testemunhar lá fora a nossa visão cristã, é importante fixarmos bem isto. Nós, diante do mal, só temos duas respostas genéricas, e as duas são válidas e temos de as respeitar. A primeira diz assim: vejo o mal no mundo, logo Deus não existe. E a segunda diz assim: vejo o mal no mundo, logo espero num Deus que me liberte do mal. Logo acredito num Deus que é mais forte do que o mal. Logo creio neste Deus que é mais forte, que é pleno de misericórdia, de omnipotência e que há de me libertar deste mal. Este é um dos grandes centros da nossa fé. É isso que rezamos no Pai Nosso, pedindo ao Senhor que nos livre do mal. No fundo, o segredo da resposta é este: não é o conceito de mal que fragiliza o conceito do amor de Deus, mas é o conceito do amor de Deus que dá uma resposta a este conceito do mal. Mas, eu lamento dizer-vos, a esperança cristã não é apenas uma teoria, é também uma praxis, um estilo de vida. Curiosamente, no passado mês de junho, no Vaticano, tivemos entre nós uma pessoa, um treinador de futebol português, muitos de vós já o conhecem, o Sérgio Conceição. O Sérgio Conceição, que é uma pessoa, é o latino puro, é um tipo que no futebol é insuportável, é intempestivo, mas cá fora, se for preciso, vem da casa para ajudar um amigo. E o Sérgio Conceição é um homem também de muita fé, ajuda muita gente. E então ele partilhou connosco a sua história de vida e citou uma coisa em que ele explica realmente o que é a esperança. E dizia ele:
Aos 16 anos, eu vi o meu pai a morrer num acidente de moto. Aos 19 anos, eu vi a minha mãe morrer de uma doença prolongada. E eu fiquei ali, sozinho, sem ninguém, sem horizonte, e tive, dizia ele, de reaprender a sobreviver com a esperança. A esperança é isto, meus amigos. É este caminho que liga o presente ao futuro. E neste caminho tu tens 3 tipos de possibilidade de caminho. Tens o caminho da presunção, que é pensar que já chegaste lá sem ter chegado. O segundo caminho é o desespero, pensar que nunca vais chegar ao sítio que tu queres chegar na tua vida. E terceiro, o caminho da paciência, que é este caminho que fica a meio ou intermédio entre o desespero e a presunção, que, como diz a Sagrada Escritura, a paciência é filha da esperança. Mas como é que eu sei qual é o caminho que eu estou a percorrer? A Bíblia também te diz isso, pelas atitudes que tu tens na tua vida. Se tu és uma pessoa arrogante, é porque se calhar estás no caminho da presunção. Se és uma pessoa demasiado sempre triste, se calhar estás no caminho do desespero. Mas se és uma pessoa alegre, mesmo no meio da adversidade, da dificuldade, é porque estás no caminho da paciência. Hoje, caros irmãos e irmãs, hoje temos de ser primeiro testemunhas de esperança para chamar os outros à fé. Se antigamente nós primeiro éramos pessoas de fé e depois testemunhávamos a esperança aos outros, hoje tem de ser o contrário. Temos primeiro que começar pela esperança, dar ânimo de esperança, ser testemunhas da esperança, e essa esperança é que há de gerar a fé dos outros, do Espírito por meio de nós. Já dizia um teólogo famoso alemão, Moltmann, esta frase assim: hoje temos uma crise de fé, é porque temos uma crise de esperança. Logo, só fortalecendo a esperança é que podemos fortalecer a fé. A propósito, e porque eu sou vosso amigo, e porque eu quero explicar-vos bem isto para conseguirmos enriquecer a nossa vida com esperança, gostava apenas de citar um livro de um autor chamado Ernest Hemingway, que tem um livro chamado O Velho e o Mar. E nesse livro ele dá-nos as 3 regras do que é viver na esperança. A história, resumidamente, diz isto assim: era uma vez um pescador, já velhote, que não pescava nada há 84 dias. E como sabemos, quando um pescador não pesca nada, os outros começam a duvidar dele, começam aquela superstição a dizer: pá, andas a fazer asneiras, Deus está-te a castigar, já não serves para isto, estás velhote, tens de reformar. E ele já estava a desanimar. E um dia aparece-lhe um jovem que lhe dá um pouco de esperança e dá-lhe as 3 regras da esperança na vida de cada um, que era aquilo que eu queria contar. E essas regras são: primeiro, recordar-lhe os grandes milagres e coisas que ele já fez na sua vida e que Deus fez na sua vida. Em segundo, relativizar o infortúnio do presente, isto é, aquilo que tu atravessas é apenas uma fase, tens de ter paciência. E terceiro, recordar-lhe ou animá-lo, fazê-lo acreditar que amanhã pode ser um dia diferente. Era isso que falava o Evangelho de hoje. Quando Jesus proclama as bem-aventuranças, no fundo é um hino de esperança, é dizer que todas aquelas dificuldades que atravessas são apenas temporárias, porque há um bem maior que Deus tem guardado para cada um de nós. Para terminar, e olhando para a Senhora da Ajuda, se temos de seguir algum exemplo de esperança, é sem dúvida a esperança de Maria, que nos dá o testemunho de mãe. Diz um documento da Igreja chamado Lumen Gentium que Maria brilha para nós como um sinal de esperança. E Maria viveu a esperança em 2 momentos fundamentais da sua vida. O primeiro foi quando ela estava sossegada em casa e um dia aparece-lhe um anjo e diz-lhe: Olá, queres ser a mãe do Salvador? E Maria não sabia o que havia de responder, não sabia o que fazer, limitou-se a esperar. Limitou-se a acreditar que aquelas palavras do anjo eram verdadeiras e entregou a sua vontade a Deus. E o segundo momento, que é o momento maior de uma tragédia maior que uma mãe pode ter, que é ver um filho a morrer. E ela estava ali junto à cruz. Os outros abandonaram-no, mas ela, que é mãe, não abandona o filho.
E ela estava ali, sem saber o que fazer, se chamar alguém para libertar Jesus, se protestar, se tentar fazer alguma coisa. Limitou-se a estar ali, em silêncio, e a esperar que aquelas palavras do Filho que disse que havia de ressuscitar em breve se haviam de concretizar. E daqui nós percebemos a lógica de Deus. Deus não funciona na lógica causa e efeito, de que o futuro depende do presente, mas Deus funciona nesta lógica da promessa cumprimento, ou seja, é o presente que depende do futuro. Por fim, deixo apenas estas 3 perguntas para meditarmos na nossa vida espiritual. Em primeiro, qual a situação concreta da minha vida que mais me leva a questionar a existência e a providência de Deus? Em segundo, diante das dificuldades da vida que todos nós temos, eu enfrento-as com presunção, com desespero ou com esperança? E terceiro, qual é a fonte da minha esperança? Irmãs e irmãos, oremos para que a Igreja e toda a humanidade participem da plenitude de graças e bênçãos com que Deus enriqueceu a Virgem Santa Maria, dizendo, cheios de fé: Nós vos rogamos, Senhor, ouvi-nos. Nós vos rogamos, Senhor, ouvi-nos. Pela Igreja que faz caminho com o mundo, para que medite a palavra de Deus como a Virgem Maria e se deixe cativar pelo Senhor 3 vezes Santo. Oremos, irmãos. Nós vos rogamos, Senhor, ouvi-nos. Pelos discípulos de Jesus em toda a terra, para que, diante da pobreza e da riqueza, imitem a atitude da Senhora do Magnificat. Oremos, irmãos. Nós vos rogamos, Senhor, ouvi-nos. Pelas virgens consagradas a Deus, para que aprendam a oferecer as suas vidas e com Maria se sintam servas do Senhor. Oremos, irmãos. Nós vos rogamos, Senhor, ouvi-nos. Porque quantos vivem o mistério do sofrimento, para que, unidos à Virgem Mãe de Deus, dela recebam consolação, exemplo e esperança. Oremos, irmãos. Nós vos rogamos, Senhor, ouvi-nos. Pelos mais pobres e por aqueles que têm fome, para que haja sempre alguém que os ajude e lhes anuncie o Evangelho. Oremos, irmãos. Nós vos rogamos, Senhor, ouvi-nos. Por todos nós aqui presentes em Assembleia, para que o Senhor nos ensine a glorificá-lo com a fé e a confiança da Virgem Maria. Oremos, irmãos. Nós vos rogamos, Senhor, ouvi-nos. Senhor nosso Deus, que nas palavras do Magnificat escutastes os anseios da humanidade, libertai a humanidade de toda a forma de violência e ensinai-os a construir um mundo mais fraterno. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus
Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai, amor todo-poderoso. Receba o Senhor pelas mãos deste sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem, por toda a sua Santa Igreja. Aceitai benignamente, Senhor, a oblação do vosso povo, para que os nossos corações, iluminados com o fulgor do Espírito Santo e auxiliados pela intercessão da Virgem Santa Maria, permaneçam sempre unidos a Cristo, vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus, amor eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, e louvar-vos, bendizer-vos e glorificar-vos, na memória da Virgem Santa Maria, a Senhora da Ajuda. Pelo poder do Espírito Santo, ela concebeu o vosso Filho unigênito e, sem perder a glória da sua virgindade, deu ao mundo a luz eterna, nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele, os anjos louvam a vossa majestade, as dominações vos adoram, as potestades vos reverenciam, os céus, os espíritos celestes e os serafins vos aclamam, unidos em eterna exultação. Permiti que nos associemos às suas vozes, cantando humildemente o vosso louvor. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, com o poder do Espírito Santo, e não cessais de reunir para vós um povo, que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão, dando graças, vos bendisse, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças, vos bendisse, e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco,
e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna, em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dá, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé, na caridade e na esperança, ao longo da sua peregrinação na terra, com o vosso servo, o nosso Papa Leão, o nosso Bispo José, e todos os bispos e ministros sagrados e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente às preces desta família que vos dignaste reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos de nossos irmãos defuntos e de todos os que morreram na vossa amizade. Acolheis com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória, por nosso Senhor Jesus Cristo, por ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Porque nos chamamos e somos de verdade filhos muito amados do Pai, ousamos rezar cantando a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Como filhos do Deus da paz, saudai-vos num gesto de comunhão fraterna. Provai e vede como o Senhor
é bom. Eis o Cordeiro de Deus. Eis aquele que carrega o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dei uma palavra e eu serei salvo.
Oremos. Senhor, que nos fortalecestes à mesa da palavra e do sacramento, fazei que, animados com o exemplo e a proteção da Virgem Santa Maria, afastemos de nós tudo o que é indigno do nome cristão e sigamos fielmente os caminhos do Evangelho. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Inclinai-vos para receber a bênção. A cada intercessão digamos amém. Deus, que na sua benigna providência, por meio do seu Filho nascido da Virgem Santa Maria, a Senhora da Ajuda, quis salvar o género humano, se digna enriquecer-vos com a sua bênção. Deus vos faça sentir sempre e em toda a parte a proteção da Virgem Santa Maria, a Senhora da Ajuda, pela qual recebestes o Autor da vida. A todos vós que aqui hoje devotamente vos reunistes, Deus vos conceda a alegria espiritual e a recompensa eterna. A bênção de Deus, amor todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Ide em paz, e a todos o Senhor vos acompanhe.